Evangelho de João. Eu farei a leitura, irmãos, do texto e nós depois oraremos e então ouviremos a pregação da palavra do Senhor. Vocês se lembram então que, só recapitulando, que Jesus no domingo da ressurreição apareceu a Maria Madalena e depois, mesmo os discípulos estando as portas trancadas com medo dos judeus, Jesus se pôs no meio deles e lhes anunciou paz. Paz seja convosco. E eles, assustados e ao mesmo tempo felizes, viram o Senhor. Mas o texto, naquela oportunidade que vimos o texto, diz-nos que Tomé não estava com eles. E agora, depois de uma semana, no outro domingo, próximo da ressurreição, Jesus aparece, mas que agora com Tomé no meio deles. Nós veremos como Jesus, assim como venceu a tristeza de Maria Madalena, lembram-se? Porque choras? Ele venceu a tristeza, ele agora vencerá a incredulidade de Tomé. Então, Cristo ressurreto vence a tristeza, a nossa tristeza, e nos dá alegria. E vence a nossa dúvida, e nos dá certeza. Ok? Vamos ao texto? Olha o que diz o versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, nesta manhã, ao ver o texto sagrado, ao lê-lo como fizemos, e ao ouvir a pregação no mesmo, nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho do Senhor, do Altíssimo, Deus de Deus. E assim crendo, ó Deus, temos vida eterna no seu nome. Assim, ó Deus, abençoa-nos, fala-nos por meio da palavra, do Espírito de Deus, do teu Espírito, que habita em todo aquele que crê. Assim nós te pedimos, fortalece a nossa fé e leva aqueles que não ainda a possuem, a possuí-la, de fato, e serem salvos. No nome do Senhor Jesus, nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Irmãos, essa é uma das narrativas bíblicas que fornece para nós enorme evidência interna, evidência na própria Escritura, a respeito da sinceridade que tiveram os escritores da Bíblia ao registrar o Evangelho de Cristo. Esse é um dos textos da Bíblia que nos fornece evidência da sinceridade que os autores bíblicos tiveram quando escreveram um relato inspirado, infalível e inerrante sobre o Evangelho. E por que nós dizemos isso? Porque, irmãos, se de fato os escritores da Bíblia fossem enganadores, fossem mentirosos e quisessem nos ludibriar, nos enganar, eles não teriam registrado o que registraram aqui.
eles não teriam falado da dúvida de Tomé. Eles não teriam sonhado em registrar que um dos apóstolos duvidou. Um dos apóstolos exigiu uma prova racional, palpável. Assim também, como se eles fossem os autores da Bíblia enganadores, não teriam não só escrito o que escreveram, no caso aqui em João, aqui nesse texto, como também não diriam que as primeiras testemunhas ao verem Jesus ressuscitado foram mulheres. Vocês se lembram que na cultura, naquela época, as mulheres não eram tidas como testemunhas confiáveis. Obviamente, infelizmente, era assim. Mas era. O testemunho da mulher não valia. Mas os escritores bíblicos pouco se importam. Porque eles dizem a verdade. E a verdade prevalecerá. Como de fato não só tem prevalecido, como nos salvou a mim e a você. E nessa manhã, no dia do Senhor, viemos ouvir a verdade. A verdade não tem medo. A verdade não se esconde. A verdade não procura dar um jeito. A verdade é o que é. E por isso os escritores da Bíblia não duvidaram, inspirados pelo Espírito. Registraram que não só foram as mulheres as primeiras testemunhas do Cristo redivivo, como também registraram a dúvida de um dos apóstolos. Mas vamos ao texto. Versículo 24. Diz aí o texto. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então João nos informa, Cristiane, que na primeira aparição do Senhor Jesus Cristo, naquele domingo da ressurreição, Tomé não estava com o grupo dos discípulos, dos apóstolos. É interessante aqui que Tomé é chamado também de Dídimo. Aqui são os dois nomes que aquele homem, aquele apóstolo possuía. Tomé é o seu nome em aramaico e Dídimo é o seu nome em grego. Dídimo significa gêmeo. Não se sabe se Tomé possuía um irmão gêmeo. Mas o que é, de fato, o significado de Dídimo? O gêmeo. Daí, então, aqui está o nome em aramaico, Tomé, que é o nosso Thomas, muito comum, ainda mais nos Estados Unidos, né? Da América. Estados Unidos da América, muitos chamam Thomas. É Tomé. Esse é o nome aramaico. E o nome grego, Dídimo. Ok? Então, este Tomé não estava com eles quando veio Jesus. Irmãos, Tomé já havia aparecido anteriormente no relato joanino, nesse evangelho de João. Lá em João 11, lembram-se quando Lázaro morreu e Jesus fora ressuscitado? Lá diz que quando Jesus decidiu ir ter com Lázaro, viajar até onde Lázaro estava enfermo e naquele momento morto, Tomé diz assim, segundo o texto de João, diz assim Tomé, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, ou seja, aos discípulos com ele, vamos também nós lá para Jerusalém, próximo de Jerusalém, para morrermos com Jesus, para morrermos com ele. João 11, 16. Então veja, aqui Tomé mostra a sua fidelidade a Jesus e, obviamente, um pouco de pessimismo. Vamos lá morrer com ele. Tomé não morreu com Jesus, mas mostra aqui coragem, vamos com ele e um pouco de pessimismo, para morrer lá também. E o outro momento que Tomé aparece é no capítulo 14, quando Jesus fala da sua ida para o Pai, ensinando aos seus discípulos sobre essa verdade. Tomé, diz o texto de João, diz assim, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então, irmãos, Tomé não é pintado como um discípulo duvidoso, quanto é pintado por um discípulo corajoso, embora pouco pessimista e obtuso em entendimento. Então, a característica de Tomé não é muito a dúvida. Ficou marcado, né? Em Tomé, aquele que duvida, aquele que tem que ver para crer. Mas Tomé, ele era um discípulo corajoso. Ele diz, vamos com Jesus para morrer lá com ele. E é verdade também que um pouco pessimista, talvez por isso ele não estava junto com os discípulos. O texto não diz por que ele não estava junto com os discípulos, mas talvez seja pelo pessimismo dele, pelo abatimento, por ser alguém bem mais fraco nesse sentido. Mas ele ainda assim era um crente. Irmãos, veja só o que diz o texto então no versículo 25. Quando João nos informou, acabara de fazê-lo, nos informou que Tomé não estava com os discípulos no domingo da ressurreição. Olha o versículo 25.
Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor, deram um testemunho. Mas olha o que Tomé respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Irmãos, Tomé aqui, em um misto de pessimismo e incredulidade, não só pede um sinal palpável, mas a evidência mais pessoal e concreta de que Jesus, que ele sabia ter sido crucificado, agora estava vivo. Por isso ele fez referência às mãos e ao lado. Ele diz assim: eu não acreditarei de modo algum se eu não ver Jesus e vê-lo com as marcas na mão e com a marca do lado, porque é este Jesus marcado que foi crucificado. Então eu tenho que ver as marcas no seu corpo, as marcas da crucificação. Irmãos, embora alguém possa achar que Tomé fora sensato e racional, alguém pode olhar para esse texto, eu sim, minha irmã e João querido, alguém pode olhar, Ricardo, para esse texto e falar assim: olha, Tomé tem uma certa racionalidade, uma certa justificativa. Afinal, não é todo dia que alguém ressuscita dos mortos. Então, olha, eu preciso ver isso, certo? Talvez alguém pense que havia uma certa justificativa para Tomé assim se comportar. Mas é difícil eximi-lo, a Tomé, desculpá-lo, uma vez que Jesus já havia condenado anteriormente a fé que precisa ver. Lá em João 4, quando Jesus estava em Cafarnaum, ele diz àqueles homens o seguinte: se porventura vocês não verem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. João 4, 48. Jesus já havia exortado e corrigido a fé que precisa de sinais. E essa também era a fé de Tomé. Não era só de Tomé, era também dos outros discípulos. Lembra-se que aqui o único discípulo que viu, que creu sem ver Jesus, foi João. Mas ele precisou ainda assim ver alguma coisa. Lembra-se que ele olha lá para dentro da sepultura e vê os lençóis e diz o texto que ele creu. Mas ele não viu Jesus, mas creu. Os outros só creram quando viram. Então Tomé, ele se assemelha aos demais. Ok? É injusto achar que só ele era de fato aquele que tinha necessidade de ver o Jesus ressuscitado. Mas ele foi muito mais ousado aqui. Ele de fato pedia e de fato exigia evidências daquele Cristo que havia sido ressuscitado. Irmãos, a primeira coisa que nós pensamos aqui para a nossa vida espiritual, para a nossa alma, é sobre a ausência de Tomé e como isso deixou Tomé privado de uma grande bênção. Eu queria pensar nisso aqui com vocês nesta manhã de domingo. Como naquele domingo que Tomé não estava, aquele primeiro domingo da ressurreição, que Jesus aparece primeira vez, logo após ter ressuscitado. Pensar com vocês num domingo como aquele, em Tomé que não estava ali e por isso perdeu uma grande bênção. Permaneceu uma semana na sua incredulidade, no seu medo, na sua dúvida, na sua angústia, na sua ignorância, por não estar no domingo junto com os seus irmãos. Irmãos, naquele momento de grande aflição na vida dos 11 apóstolos, parece improvável que Tomé tivesse um bom motivo para não estar ali junto com eles, não é verdade? Veja. Aquele domingo, o domingo da ressurreição, quando os discípulos não sabiam ainda que o Senhor havia ressuscitado, desconfiavam, mas não tinham visto ainda, era muito improvável que Tomé tivesse uma boa justificativa para não estar ali com seus irmãos. Todos estavam sofrendo. Todos estavam num momento de muita dor e muita dúvida. Não eram para todos estarem juntos, mas Tomé não estava. Difícil desculpá-lo, não? Difícil talvez arranjar uma boa justificativa. O que ele estaria fazendo de mais importante do que estar com seus irmãos naquela hora? Naquela hora tão decisiva. Naquela hora tão importante. Uma coisa, meus irmãos, é certa e evidente. Por Tomé estar ausente, João querido, ele foi mantido em incredulidade e suspense durante uma semana. Enquanto todos os outros discípulos se regozijavam por terem visto o Senhor. Os outros, Débora, discípulos, minha irmã Marcela e meu querido diácono Paulo, os outros discípulos
disseram a ele, vimos o Senhor. E o coração deles estava aquecido, menos o de Tomé, porque não havia estado junto com seus irmãos naquele domingo. Irmãos, todos nós devemos nos lembrar sempre da exortação que o autor sagrado nos faz. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. Nunca um mandamento, irmãos, foi tão necessário e tão urgente. Nunca, de fato, uma ordem foi tão precisa em nossos tempos. Porque, meus irmãos, nós vivemos um tempo em que a reunião dos santos no dia do Senhor é tomada de uma insensibilidade e de uma irresponsabilidade talvez jamais vista. Não são poucos, meus irmãos, que não fazem caso no domingo, mesmo sendo membros de uma igreja, de estarem com o povo do Senhor, no dia do Senhor, diante da sua palavra, do Senhor, para adorá-lo. É muito comum as pessoas, olha, esse domingo eu não vou. Tem algo mais importante. Essa semana agora que começa, eu tenho um trabalho, eu tenho que ficar aqui preparando ou estudando para a prova da segunda-feira ou do final de semana. Ou se eu fui de manhã, por que eu vou à noite? Eu vou à noite, logo eu não vou de manhã. É assim que muitos entendem a guarda do dia do Senhor. Eles não acham isso importante. Eles não acham que isso, de fato, requer um esforço hercúleo, um compromisso inalterável. Jamais deveríamos, irmãos, nos fazer ausentes da Assembleia de Deus, Assembleia dos Santos, sem ter um motivo justo para isso. E o motivo justo é uma doença que realmente nos impeça, um imprevisto que realmente não poderá ser contornado. Mas fora isso, nós jamais deveríamos desprezar a reunião dos santos. Lembre-se, meus irmãos, estar com os santos, reunidos adorando a Deus e usufruindo dos meios de graça, é o único meio de sermos crentes saudáveis e fortes. É o único meio. É por isso que geralmente, ordinariamente, não que não haja exceções, mas ordinariamente os crentes mais fortes são aqueles que estão mais presentes nas reuniões da igreja. Ordinariamente. Porque é verdade que durante a semana nem todos que estão aqui podem estar conosco às terças à noite, às quartas pela manhã e às quintas à noite. Porque estão fazendo algo que é justo. Muitos saem do trabalho muito à tarde, muito à noite, e não têm condição de virem aqui e chegarem a tempo. Muitos estão verdadeiramente cansados, ou até enfermos, e não podem estar. Mas se esse não é o meu e o seu caso, e nós negligenciamos, quando nós poderíamos estar aqui, não espere ser um crente forte, você não será. Porque Deus deu um meio para isso. Isso não é mágico. Se fosse mágico, nós todos não estaríamos aqui agora. Estaríamos em casa esperando a mágica acontecer. Mas não é assim. Não é assim que a santidade acontece. Não é assim que ela funciona. Não é assim que ela é adquirida. Mas através de muito esforço. Isso inclui a participação na reunião, na Assembleia dos Santos. Irmãos, os sermões que desnecessariamente perdemos podem conter uma palavra preciosa em ocasiões oportunas para nossas almas. Os cultos e as reuniões de oração, das quais nos mantemos distantes, talvez seriam aquelas reuniões que poderiam nos confortar, fortalecer e vivificar o nosso coração. Mas nós desprezamos. Nós não achamos tão importante. Assim como o nosso organismo depende das variadas porções de alimento que consumimos durante os dias, assim nossa alma, por meio dos meios de graça que usufruímos quando estamos reunidos, de fato também depende. Infelizmente, irmãos, muito pouco é imaginado por nossa mente quanto a nossa saúde espiritual depende desses pequenos, regulares e habituais recursos. Nós sempre achamos, é só uma reunião de oração. É claro, meus irmãos, que eu não estou dizendo que a pessoa pense isso, ela chegue a pronunciar palavras tais,
é só uma reunião. Geralmente nenhum crente vai falar um negócio assim. É só uma reunião de oração. Mas a ideia é que na prática é isso que nós estamos dizendo quando nós ficamos acomodados em casa, podendo estar lá. É isso que nós estamos dizendo, que é apenas uma reunião de oração. Eu não preciso estar lá. Você se lembra o que aconteceu com Davi? Você se lembra da queda de Davi? Mas talvez eu e você esqueçamos de como isso aconteceu, qual foi a origem disso. Porque nós temos a tendência, Satanás, o mundo e a carne quer nos distanciar desse entendimento, é que terríveis desastres acontecem de fato por causa de pequenos desvios. O texto de 2 Samuel que nos conta antes do que aconteceu a Davi no adultério dele com Betseba, diz assim o texto de 2 Samuel 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. 2 Samuel 11:1. E aí o texto, você sabe como continua, né? Viu uma mulher tomando banho, interessou-se por ela, mas ela era casada. Mesmo assim, ele mandou chamá-la, deitou-se com ela, ela ficou grávida, ele tentou esconder, matou o marido dela. Mesmo assim, o Senhor o encontrou. E a casa de Davi, isso é gerações futuras, pagou grande preço por conta de uma brecha que ele deu. Ele devia estar na guerra, no tempo em que os reis saíam à guerra. O que Davi estava fazendo em casa? Mas ele achou que não precisava, ele tinha um reino muito estabelecido, as suas vitórias eram muitas e tamanhas, impressionantes. Ele achou que não precisava e ficou em casa. E isso foi a brecha que ele deu para Satanás entrar e destruir a sua casa. Você entendeu, meu irmão? Nós entendemos. Isso é não dar lugar ao diabo. É isso que significa não dar lugar ao diabo. É não ficar em casa quando nós poderíamos estar com a igreja orando. É não ficar em casa quando nós poderíamos estar ouvindo a voz de Deus que nos livra do pecado. É não dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Davi, talvez, e muito provavelmente, era o mais santo do que todos nós aqui. Mas a brecha que ele deu trouxe muitas dores, incontáveis, a sua vida e a vida dos seus. Não deis lugar ao diabo, irmãos. Não fique em casa quando você poderia estar diante do Senhor. Lembre-se de Tomé. Ele vai receber uma reprimenda do Senhor que ele poderia ter ficado sem, se ele estivesse reunido com seus irmãos. Ao contrário de Davi, vocês conhecem a história, obviamente, certamente, a história de Charles Haddon Spurgeon. A história da conversão, ou pelo menos da transformação de Spurgeon, da consagração dele a Deus, nos diz que num domingo, no dia 6 de janeiro de 1850, Spurgeon estava dirigindo-se para a sua igreja, a qual ele frequentava. Ele era de tradição, antes de ser batista, era independente. E uma tempestade de neve o impediu de chegar à sua igreja. Sabe o que Spurgeon fez? Ele não fez como talvez eu ou alguém faria, desistiria de ir na igreja porque está nevando muito. Ele procurou alguma igreja próxima. E ele encontrou-se com a igreja metodista. E entrou lá. E sentou-se no banco, e havia poucos irmãos idosos naquela igreja. E o jovem Spurgeon, com 16 anos, sentou-se no banco. E ele ouviu o pregador chamado John Wesley pregando em Isaías 45, no versículo 22. Quando Deus diz assim: olhai para mim e sereis salvos. E diz a biografia de Spurgeon, ele mesmo escrevendo, a autobiografia, que o pregador olhou para ele e disse: ei, jovem, você parece abatido. Você parece ter uma vida sem sentido. Jovem, olhai para Cristo e você será salvo. E Spurgeon, então, chamado o príncipe dos pregadores, entregou a vida a Cristo naquele domingo. Decidiu mudar a sua vida e servir a Cristo.
E por que isso aconteceu? Porque ele estava junto dos santos. Lembre-se, irmãos, os necios são mortos por seu desvio, e aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Provérbios 1, 32. Diferentemente, quanta bênção há da parte do Senhor reservada para os que perseveram na reunião dos santos, que estão domingo após domingo, de manhã e à noite, nas reuniões semanais, tendo condição. Porque a promessa é, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali, na reunião dos irmãos, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 133, 1, 3. E Deus garante dizendo, feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia às minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Provérbios 8, 34. Feliz é o homem, e vamos fazer aqui uma tradução livre, né, digamos assim, mais fiel à palavra. Feliz é o homem que está sempre reunido com o meu povo, sempre em minha casa, sempre esperando ouvir a minha voz. Feliz é o homem que vigia as minhas portas. Esse homem será feliz. Vamos continuar? Lembra, Tomé não estava lá e disse que se não visse, não creria. Olha o versículo de número 26. Vamos ler juntos? 26 e 27, leiamos. Passados 8 dias, estavam e Tomé paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo. Meus irmãos, uma semana depois, passados 8 dias, o cômputo dos judeus, ou um próximo domingo, e interessante que João destaca novamente a aparição do Senhor aos seus discípulos em um domingo. É por isso também que tem origem a reunião da igreja cristã aos domingos. É por isso que o domingo é o nosso sábado cristão. É quando o nosso Senhor descansou, ressuscitando dos mortos. É no domingo que o Senhor vai ascender aos céus para o descanso, assentar-se no trono, descansar de sua obra, como Deus descansou da dele, quando criou todas as coisas. Então a ideia aqui é que aqui nesse texto tem origem da nossa reunião no domingo. Porque passaram-se 8 dias, no cômputo dos judeus, uma semana. E no outro domingo estavam eles novamente reunidos. E é interessante que alguns historiadores, eu acho isso magnífico, veem a origem da expressão Maranata, vem Senhor Jesus, nessas reuniões. Legal, prefeito Marcelo? Porque quando eles estiveram reunidos no domingo da ressurreição, Jesus apareceu. Aí eles vão se reunir no próximo domingo. O que eles esperam? Que o Senhor apareça novamente. Então é certo que eles clamavam Maranata. Vem Senhor Jesus de novo. Meus irmãos, nós não sabemos o dia que o Senhor Jesus vai voltar. É verdade? Nós não sabemos. Mas bem que podia ser um domingo. Não é verdade? Bem que poderia ser hoje. Bem que poderia ser hoje. Bem que poderia. Bem que poderia. Que eu e você sejamos, pela graça dele, encontrados fazendo a sua vontade no dia em que ele vier. Bem que poderia ser no domingo. Por isso nós clamamos todo domingo. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem. Nova e definitivamente. Mas passados 8 dias, ou seja, o próximo domingo, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé agora com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. É interessante, né, que eles, mesmo após terem visto o Senhor naquele domingo anterior, eles ainda estavam com medo. As portas ainda estavam trancadas. Como nós somos lentos, na verdade, nós também. Como nós somos lentos para sermos corajosos. Não era diferente com esses discípulos.
Mas o Senhor Jesus sempre tem muita paciência e longo ânimo para com os seus, com eles e conosco. Olha aí, o versículo diz: eis que Jesus veio e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. A mesma saudação que ele havia dado naquele outro domingo anterior. E logo disse a Tomé. É interessante, né? Porque o texto de João diz assim: e ele não esperou, ele foi a Tomé e disse. A ideia, meus irmãos, é mostrar que Jesus ouve o que nós falamos. Ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe aquilo que está em nosso coração, ele conhece tudo, ele é aquele que tudo sabe, porque ele é Deus. E diz o texto: e logo disse a Tomé, logo se dirigiu a Tomé, não esperou ninguém contar, Senhor Jesus. Tomé disse que se não visse, não, ele logo disse a Tomé, porque ele sabe o que está no nosso coração, ele sabe o que falamos, ele sabe o que pensamos. Por isso a nossa oração deve ser a do salmista: que o meditar dos meus lábios, melhor, o meditar dos meus corações e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na tua presença, Senhor Deus e rocha minha. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor na tua presença. Porque nós sempre estamos na presença de Deus. Ele é tudo, ele sabe todas as coisas, como o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o sabe. E ele então logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. É preciso notar aqui, meus irmãos, que ao abordar rapidamente a Tomé, o Senhor queria demonstrar que ele ouve o que os seus discípulos falam, mesmo não estando fisicamente presente. Por isso que você deve e pode orar. Pode e deve orar, porque o Senhor Jesus ouve. Ele não está presente agora. Espiritualmente ele está, mas fisicamente ele não está conosco. Ele está sentado à destra de Deus, da onde virá gloriosamente. Mas isso não quer dizer que ele não se ouça. Ele também não estava com Tomé quando Tomé disse: eu de modo algum crerei, mas ele ouviu. E você pode e deve orar ao Senhor, porque ele ouve. Ele ouve e atende. Ele te ouve. Ele ouve os seus discípulos. Ele ouve os que creem em seu nome. Tão certo como vocês me ouvem aqui. O Senhor ouve aqueles que a Ele vão em oração. Seja certo disso. O Senhor Jesus Cristo diz amavelmente a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no lado. Irmãos, o Senhor desafia Tomé a testificar com seus sentidos que de fato ele ressuscitou. O Senhor é bondoso. O Senhor dá a Tomé aquilo que ele precisa em sua fraqueza. Veja, o Senhor obviamente fará uma reprimenda a ele, uma doce reprimenda, mas não sem antes em dar ao seu discípulo aquilo que na sua fraqueza ele precisa. Vê, Tomé, você não disse que queria colocar o dedo na minha ferida? Coloca aqui, eis minha mão. Põe a mão aqui do meu lado. E aí, então o Senhor Jesus o corrige. Obviamente com amor e graça. Ele diz: não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, Jesus foi generoso e misericordioso com Tomé e sua incredulidade. Mas Jesus não elogiou sua incredulidade. Jesus desejava mover Tomé da dúvida e da incredulidade para a fé. Veja, Jesus não maltratou Tomé, mas Jesus não concordou com a sua incredulidade. Veja, Jesus não maltratou Tomé, mas Jesus não concordou com a sua incredulidade. Uma coisa é você tratar bem as pessoas, outra coisa é você concordar com o que elas fazem. Todos nós devemos nos tratar bem, mas não precisamos concordar com aquilo que está errado, aquilo que é pecado. Jesus não impediu Tomé de ter a fé fortalecida. Vê, coloca aqui. Mas ao mesmo tempo não concordou com a sua incredulidade. Não seja incrédulo, mas crente. Irmãos, eu queria pensar aqui, caminhando para o fim, na longanimidade e bondade do Salvador. Irmãos, pensem comigo aqui, Diácono Felipe, Diácono Gil, Carla, meus irmãos. Pensem em como Tomé havia se comportado antes daquele domingo, desse domingo aqui que estamos.
Ele não aceitara o testemunho de 10 irmãos fiéis. Pense nisso. Pensaram, Valdir, querido? 10 irmãos fiéis tinham dito a ele: vimos o Senhor. E ele disse: não creio. Não creio. Irmãos, não eram quaisquer aqueles que testemunharam a Tomé. Eram os apóstolos, irmãos na fé, irmãos firmes, que não mentiam pela graça do bom Deus. E disseram: vimos o Senhor. E ele disse: não creio. Ele não aceitaram o testemunho deles. Ele mesmo, Tomé, resoluto em sua dureza de coração, disse: se eu não vir as marcas, o sinal nas suas mãos dos cravos, e ali não puser o dedo, não é só ver não, é pôr o dedo, e também não puser a minha mão no seu lado, de modo algum, veja, de modo algum acreditarei. Assim estabelecendo os seus próprios termos. Que petulância de Tomé! Ou é desse jeito, ou eu não creio. Todavia, olha que contraste de Tomé e o Senhor Jesus Cristo. Olha quem Tomé é. Olha o que ele fez. Mesmo sendo um crente, como ele agiu de maneira ignorante e rude e incrédula. Agora veja como o Senhor age com ele. Todavia o Senhor o tratou com paciência e bondade. O Senhor novamente apareceu aos seus discípulos e agora Tomé estava junto deles. E ao se dirigir a Tomé, o Senhor não rejeitou nem o desprezou. Não tratou com indiferença, nem o excomungou. Saia daqui, seu incrédulo. Vai embora. Você não só não creu no testemunho das mulheres, como não creu no testemunho dos seus irmãos. Ainda exigiu que eu te mostrasse alguma coisa, seu incrédulo. Imagine. Mas não foi assim que o Senhor fez. O Senhor amavelmente disse: Tomé, coloca o dedo aqui. Veja, sou eu, Tomé. O Senhor o abordou de acordo com a sua fragilidade, como ele faz conosco. Se nenhuma coisa o satisfaria, exceto a mais gritante e simples evidência física, essa lhe foi dada pelo Salvador. É o que você precisa, Tomé? Então, veja, coloca a mão. Irmãos, daqui aprendemos duas coisas. Primeiro, que o Senhor nos trata com amor e paciência, apesar de nossas fraquezas e falta de fé. Esse Jesus é de fato o Messias, como foi apresentado por meio do escrito de Isaías. Olha o que diz Deus sobre Jesus, o Pai sobre o Filho, o Senhor sobre o seu Messias, lá em Isaías. Eis aqui o meu servo. Olha que lindo, irmãos. A quem sustém. Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Na verdade, promulgará o direito. Isaías 42, 1, 3. Eis aqui o servo de Yahvé, diz Deus, eis aqui o meu servo, meu filho, meu Messias bendito. Ele não quebrará a vara já quebrada, não esmagará a vara quebrada. A vara está quebrada, ele vai consertá-la. Ele podia chegar e dizer: essa vara não serve para nada, ninguém pode apoiar-se nela. Mas ele conserta a vara quebrada. E aquele tição que resiste em não se apagar, ele soprará nele para que o fogo o tome. E é assim que o Senhor faz conosco, em nossa fraqueza. Ele não nos destrói, ele tem paciência e nos restaura pelo seu poder. Ele nos restaura quando abatidos nos carrega, quando culpados nos perdoa. Quão grande é a sua graça e quão grande é o seu amor. Segunda coisa que aprendemos, não só que o Senhor nos trata como nós não merecemos, mas a segunda coisa que aprendemos é que isso deve nos fazer longânimos e bondosos com nossos irmãos. Olha o que disse um teólogo, abre aspas. Lembremos-nos de como ele lidou com Tomé e sejamos compassivos e misericordiosos. Nosso Senhor tem muitos filhos deficientes em sua família, muitos soldados inexperientes em seu exército e muitas ovelhas mancas em seu rebanho. No entanto, ele suporta todas elas e não as lança fora. Feliz é o crente que aprendeu a lidar da maneira ou de maneira semelhante com seus irmãos. Na igreja existem muitos que, à semelhança de Tomé, são indolentes e demorados. Mas apesar disso, são verdadeiramente crentes e servos de Cristo. Fecha aspas. Quem disse isso foi Spurgeon. O Senhor tem muitas ovelhas mancas no seu rebanho. Muitos soldados lentos. Mas ele não lança ninguém fora.
Então, no trato uns com os outros, sejamos compassivos ou longânimos, como o Senhor é conosco. Ovelhas mancas, como nós somos, todos nós. Ovelhas mancas, mas que possuem um grande e bom pastor. Agora, eu caminho para o fim. Versículo 28. Olha a confissão que Tomé fez. Vamos ler juntos? Só aí o versículo 28, leamos aí. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu. Meus irmãos, o cético, mais obstinado, não crerei, disse ele, de modo algum, legou para nós a mais profunda confissão de quem Jesus Cristo é. Irmãos, não há no Novo Testamento mais profunda confissão, Josué, meu irmão querido, e Luzinete, da divindade de Cristo, senão essa de Tomé. Há muitas confissões, muitos textos que mostram que Jesus é Deus, mas esse está entre os maiores deles. Senhor meu e Deus meu. O mais terrível cético nos legou a maior confissão sobre Jesus Cristo. Senhor meu e Deus meu. Irmãos, assim se cumpre o que, e não foi à toa que João colocou essa confissão aqui, perto do fim do seu evangelho, porque assim se cumpre o que o prólogo disse, o prólogo de João, o início do evangelho. Olha só o que o prólogo de João disse. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E vimos a sua glória, glória como do único Filho do Pai. João 1:14. O verbo era Deus. E agora Tomé diz, meu Deus, para o verbo, para Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus é Deus. Não há outra maneira de entender a declaração de Tomé. Jesus Cristo é Deus, Senhor meu e Deus meu. Meus irmãos, lembra-se que quando Cornélio, lembra de Cornélio lá em Atos? Quando ele se ajoelhou diante de Pedro, olha o que Pedro disse a ele. Ergue-te, que eu também sou homem. Atos 10:26. Quando quiseram adorar Paulo e Barnabé, em Atos 14, o texto diz assim, rasgando as suas vestes, Paulo e Barnabé saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que vocês estão nos adorando? Nós também somos homens como vós, sujeitos ao mesmo sentimento. Atos 14:15. Mas, porém, entretanto, quando Tomé declarou que Jesus é o seu Deus e nosso Deus, Jesus não o repreendeu. Jesus não o corrigiu. Jesus não disse, que isso, Tomé? Que exagero, menos. Jesus aceitou, porque Jesus é Deus. E a nossa fé está firmada e fundamentada neste Cristo, que é o Deus bendito, hoje e eternamente. E é por isso, irmãos, nesta proposição verdadeira, que nós descansamos. O Cristo que morreu por nós, o Cristo que nos amou, o Cristo que ressuscitou dos mortos, é o Todo-Poderoso Deus. E por isso nós descansamos. E nele nós esperamos. Tomé disse a verdade. Lá em Isaías 40, há um texto belíssimo que fala de Yahvé como vindo para o seu povo. Olha o que diz o texto. Voz do que clama do deserto. Lembra quem é a voz? João Batista, lembra? Eu sou a voz do que clama no deserto. Voz do que clama do deserto. Preparai o caminho do Senhor. É o título divino para Deus. Mas lembra, João Batista preparou o caminho para Cristo. Mas Isaías diz que ele está preparando o caminho para o Senhor, para Yahvé, o Deus poderoso. E aí diz o texto, endireitai o ermo e a vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá. E aí João, no seu prólogo, no capítulo 1, diz, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Isaías diz, toda a glória verá o Senhor. Todos os olhos, melhor, verão o Senhor. A glória de Deus. E aí continua o texto. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, diz a cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus. Tomé diz, meu Deus, Senhor meu e Deus meu.
eis aí está o vosso Deus. E aí veja, como pastor, olha o que Isaías diz de Yahvé, como pastor apacentará o seu rebanho. Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. Quando ele fala a ovelha manca, Tomé, ele diz, eis aqui minhas mãos, vê aqui, está apacentando as ovelhas, está cuidando delas, está fortalecendo elas. E nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Isaías 40, 9, 11. O Senhor Jesus é Deus. Por isso ele pode salvar totalmente os que chegam a ele. Porque ele é Deus. Deus poderoso, hoje e sempre. O Deus homem, para sempre. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Deus verdadeiro. Deus único e verdadeiro. E ele diz então a Tomé, porque viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Você não viu o seu Jesus ainda, mas você o verá. E eu também o verei. Mas se você, não tendo visto, crê, Jesus disse de você, você é feliz. Como essa palavra é importante para os dias de hoje que procuram milagres, sinais, experiências. Mas Jesus vai contra isso. Ele diz assim, bem-aventurados os que não viram. Aqueles que ouviram e creram. Que não viram, mas ouviram. E a fé vem pela pregação da palavra do Senhor. Não pelo que os olhos veem, mas pelo que os ouvidos ouvem e o coração crê. Você não viu e você crê? Jesus diz de você, mais feliz você é do que todos os homens. Até porque você verá o que você aguarda pela fé. Seus olhos contemplarão. Eu vou terminar. Final do versículo 30 e 31 diz assim. Agora um comentário de João sobre tudo isso que ele acabou de escrever. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vocês não viram como Tomé teve que ver. Mas essas coisas foram escritas para que vocês que não viram, creiam em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E crendo nele, tenham vida eterna, em quem ele é, em seu nome. A Bíblia foi escrita, não é para te fazer mais informado. Não é para fazer você só intelectualmente conhecedor da obra de Deus, mas para que você creia em Jesus como Deus. Creia nele como seu Deus, como seu Senhor. Para que você creia e seja salvo. Para que você creia e tenha, Ana, a vida lindalva eterna. Essas coisas, irmãos, que nós ouvimos hoje aqui, nessa manhã de domingo, foram escritas não só para o nosso conhecimento, mas que cada um de nós, para que cada um de nós creiamos, nós que ainda não vimos, porém amamos aquele que ainda não vimos, amamos e o veremos, porque ele tem nos dado vida eterna em seu nome. Você crê naquele que você não viu ainda? Bem-aventurado você. Eu não sei se você crê de verdade. Eu não sei. Mas se você crê naquele que você ainda não viu, você é o mais feliz dos homens, a mais feliz das mulheres. E você o verá. Face a face. Você verá o seu Rei, Salvador, e viverá com ele na sua glória, pelos séculos dos séculos. Amém.